Abra sua Bíblia aí no capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11. No versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós nos aproximamos agora pela fé dele, quando nós olhamos para ele e dizemos: Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, queremos buscar a tua presença, olha que presente maravilhoso, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Há um galardão, há um prêmio, há um presente, vamos assim, há uma bênção para aqueles que vão à presença do Senhor. E nós podemos entrar na presença dele por causa de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi ou arônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que não tem princípio nem fim, aquele que vive, e ele é o Senhor, que não entra em templos feitos por mãos humanas, mas que entrou lá. E ele intercede por nós. Nós temos um sumo sacerdote e ele é Jesus. Nós não precisamos de nenhum outro intercessor. Nós não precisamos de nenhuma outra intercessora para rogar por nós, porque já temos aquele que é suficiente. Jesus, o Rei, o Senhor e o Salvador. No capítulo 11, o autor aos Hebreus está exatamente reafirmando esta necessidade que nós temos de colocar a nossa fé em ação. Em outras palavras, colocar a nossa vida em outra dimensão. Que a gente possa viver na dimensão da fé. Aliás, só somos de fato cristãos se vivermos na dimensão da fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos porque estamos sabendo ou porque estamos vendo, nós não sabemos porque temos recursos, nós não andamos porque, porque nós já percebemos pela prática. Não. Nós andamos de fé. Passos de fé. E a fé, primeiros versículos de Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, são coisas que eu não as tenho na mão. Não, são coisas que eu não as tenho na mão, mas eu espero. Pela fé, eu as vejo. É a convicção de fatos que se não vem. Não sei, mas eu sei. Eu não vi, mas eu sei. Eu creio. A expressão da fé é a expressão de você dizer assim: sim, eu sei que a nossa vida está colocada nas mãos daquele que tudo pode, naquele que tudo tem, naquilo que tudo é. É uma outra dimensão. Tem gente que só vive na dimensão daqui, das coisas aqui da terra. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não tiver condições, se eu não tiver os recursos. Então, é a dimensão daqui. E aí para tentar humilhar os que têm fé, vai dizer que você é um sonhador, que você é um desvairado, que você é um translocado, que você, enfim, como é possível crer em algo assim, quando até você fala: Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aí as pessoas: não, isso não é científico. Então, você não é científico. E aí querem, de uma maneira assim, uma crença muito forte, porque a fé na ciência é também fé, não é? Essa crença de que a ciência sabe as coisas, e coitada, a ciência, ela sempre vive a tatear.
ela vive são os experimentos. O que marca a questão científica são os experimentos. Então ela está tateando. Ah, isso funcionou, vamos ver se funciona de novo. Ah, funcionou de novo, vamos ver se funciona mais 10 vezes. Se funcionar direitinho, então isso é porque isso é uma verdade. Então eu vou tateando. Não é à toa que boa parte dos cientistas do passado foram depois contraditados por outros cientistas que fizeram novas descobertas, e depois outros cientistas fizeram novas e novas, e eles vão tentando se aproximar cada vez mais daquilo que daquele que falou, daquele que fez, aconteceu. E aí você diz: pela fé eu sei que o Senhor fez. Pela fé. Então nós vivemos no momento em que você precisa, como cristão, de uma maneira radical, entrar para uma dimensão da vida na dependência com Deus. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Então é uma outra dimensão. Uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, a gente vê as coisas acontecendo. Na semana já passada, nós lemos a história de Abel e vemos a história de Enoque. A história de Abel vai nos levar a uma dimensão, e o que marca o Abel é a oferta dele. É na dimensão da fé que a gente vai, de fato, entender o que é ofertar. O que significa trazer algo para Deus. Reconhecer que Deus, o Deus, ele busca adoradores, que busca aqueles que foram perdidos, aqueles que estiveram arrancados, escravos de Satanás, andando segundo o curso deste mundo, e de repente ele está atrás, buscando. Foi para isso que ele enviou seu filho, para buscar e salvar o que se havia perdido. Para buscar e salvar o que se havia perdido. Para termos relacionamento com Deus, e relacionamento uns com os outros. Quando a gente perdeu Deus, a gente também perdeu os outros. Se você pega lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles se perderam é que eles começaram a achar estranho o fato deles estarem completamente desprotegidos, isto é, inocentes um do outro. E aí eles arrumam roupas de papel, de folha, que vai virar papel, né? E eles se tampam, eles se cobrem, eles se perderam um do outro. Depois, quando eles são expulsos do paraíso, você tem o primeiro assassinato. 1/4 da humanidade morreram na primeira grande guerra. A grande guerra entre Abel e Caim. Caim matou Abel. Por inveja. Porque Abel tinha fé. Porque Abel, movido pela fé, Abel, movido pelo desejo de estar e buscar ao Senhor, faz a sua melhor oferta. O que eu devo entregar, oferecer ao Senhor? O que eu devo oferecer ao Senhor? Com certeza eu tenho que oferecer ao Senhor o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor daquilo que tenho, o melhor. Então, quando alguém não é dadivoso, quando alguém que se diz cristão não é generoso, quando alguém que se diz cristão não consegue ser fiel, o problema está na dimensão em que vive. Precisa viver na dimensão da fé. Eu sei que meu Deus, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Disse Paulo à igreja de Filipe, que era uma igreja generosa e dadivosa.
Eu sei. Aí depois você tem a história de Enoque. Enoque é um exemplo de gente que caminhou com Deus. Caminhava com Deus. Caminhava com Deus. Ele tinha filhos, tinha esposa, tinha que sustentar, tinha netos, tinha uma vida, mas a vida de Enoque não era uma vida desassociada da vida de Deus. Onde Enoque ia, Enoque sabia e tinha noção exata, Deus ali. E porque Deus estava ali, a vida como Enoque vivia era uma vida diferente, porque era uma vida de fé. Era alguém que quer ter a alegria de não perder a presença do Deus Santo, do Deus poderoso, do Deus Criador, do Deus justo, do Deus amor, do Deus vivo. Não é? Então ele não queria perder, e assim ele cria seus filhos, e assim ele mantém o seu casamento, assim ele trabalha, assim ele sustenta, e diz a Bíblia, ele andava com Deus. Deus em todas as circunstâncias. Deus em todas as circunstâncias. Aí o exemplo de um homem que serve para você e para mim, não é? O Abel serve para a gente acordar, a nível daquilo que eu ofereço ao Senhor. Enoque serve para a gente também acordar e dizer assim, eu posso viver uma vida com ele em todos os momentos. Eu não preciso fazer aquela, eu diria, triste, talvez até maldita dicotomia de que certas coisas são de Deus e outras coisas não são de Deus. E aí, às vezes, na prática corriqueira da nossa existência, a gente pensa assim, não, agora eu vou para a igreja. Então isso aí é meu lado buscando a Deus religioso. Então Deus na igreja, ou no culto, ou até numa live. Não é? Então esse é o momento que eu separo para buscar a Deus. Mas aí quando eu vou ao supermercado, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, quando eu vou viajar, sei lá, quando eu vou para qualquer outra coisa, o meu dia a dia, isso é secular. Não é? Isso é coisa do século, isso é coisa desse mundo. E aí fica parecendo que Deus não trafega, que Deus não anda comigo nessas outras coisas. Ou eu deixo Deus lá no altar e eu não levo Deus no altar da minha existência. E aí eu ando fazendo e vivendo segundo a luta e segundo os desejos, segundo a vontade desse mundo, desse século. O secularismo desse século. E o Deus desse século é outra coisa. O Enoque aprendeu pela fé, porque ele sabia que Deus estava em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que o Deus entendia de criação de filho, Deus entendia de trabalho, Deus entendia de computação, Deus entende todas as coisas. Ele já sabe. Ele é ciente. E aí eles não deixam Deus de lado. Hoje em dia é uma proclamação muito, muito forte, como que quase querendo dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, como se a voz de Deus que emana da Bíblia, ela é ultrapassada. Não, a voz de Deus é a voz de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E a sua palavra está valendo. A questão é, eu creio nele. E porque creio nele, dou o meu melhor, a minha melhor oferta. Eu creio nele, porque eu creio nele, eu vou colocá-lo em todas as minhas facetas da minha existência. Eu vou colocar ele na criação dos meus filhos. Como é que eu vou criar filho? Como é que eu vou criar meus netos? Como é que eu vou educá-los? Como é que eu vou resolver esse problema com tanta internet e tanto acesso a celular? Então, como é que eu vou fazer isso? Senhor, o Senhor tem resposta, me ajuda, dá-me sabedoria. O Senhor entende, não deixe Deus de fora. Não deixe Deus de fora. É pela fé. É quando você diz, não, Deus sabe. Se você crê que Ele sabe, que Ele pode, então coloca Ele dentro. Enoque andou com Deus. E foi tão bom ele ter andado com Deus, e Deus gostou tanto dele querer andar com Deus, Deus amou tanto o fato dele querer, isto é, de Enoque querer estar com ele em todas as circunstâncias da vida, que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Né?
Aí a Bíblia chama de ser transladado. Palavra bonita, né? Pá, partiu dessa vida sem provar da morte. Que coisa linda. Eu gostaria muito de ser transladado. Oh, que coisa boa não precisar morrer. Morrer é deprimente. Morrer é um negócio horroroso. Né? É à toa que a Bíblia diz que a morte é o último inimigo. Né? E haverá o dia da morte da morte. E aí, nesse dia, nós vamos estar alegres, vai ser na ressurreição, e a morte vai ser lançada no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí, esse inimigo deixa de ter pavor e medo. A morte é deprimente. A morte, imagina, você está lá, está tudo bem, mas de repente tem um ataque, uma dor, um acidente, uma Covid, um atropelamento, ou machuca, morre, vai para o hospital, fica lá, engessado, não sei o quê, ou então, aí de repente, morreu. Aí morreu, aí aquela choradeira toda, aquele negócio, quem não gostava de você começa a falar bem de você, e aí, né, aqueles papos. Eu acho que eu até queria inventar uma morte para ficar ouvindo o que o pessoal falaria ali em volta do caixão. Deve ser engraçado. Cara bom, esse cara aí, aquele negócio todo. Umas piadinhas sem graça. Aí depois joga aquele negócio, caixão, coisa horrorosa. Aí você vai pra lá. Eu já falei pro pessoal, quando eu morrer, por favor, me leva ali, me dá uma crema rapidinho, torra todo, né? Que eu mereço é o inferno, eu mereço é fogo, né? Então eu já me dá uma cremada, que aí rapidinho. Porque aquele negócio de leva o caixão, chora no defunto, baba no defunto, leva o negócio, carrega, bota no buraco. É ruim. Eu acho ruim. A morte é inimigo. O Enoque andou com Deus, queria Deus, caminhava com Deus, falava com Deus, colocou Deus em todas as suas facetas, e Deus gostou tanto disso que o transladou. Seria tão bom se Deus fizesse isso conosco, né? Bom, pode ser que ele faça a gente passar pela morte, não dá o problema. Não é um problema. Mas vamos lá. E daí? Nada, eu creio na ressurreição, é o que importa. Né? É num piscar de olho, você morre aqui e já acorda lá. Está com Cristo, diz Paulo, é incomparavelmente melhor. Então pronto, está tudo certo. Mas o Enoque, pela fé, foi transladado. Hoje eu queria ver com você outros personagens maravilhosos lá do Antigo Testamento, dos patriarcas, vamos dizer assim, porque aí no versículo 7 de Hebreus capítulo 11, entra a história de Noé. Pela fé, Noé. Acho interessante a história de Noé, porque naquela época o negócio estava tão ruim, devia estar aparecendo agora, ou pior. Então o negócio estava tão ruim naquela época, que Deus resolveu, vou destruir todo mundo. Está difícil, não dá. E aí Noé achou graça. Noé achou graça diante de Deus. E aí foi instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, cria em Deus, aparelhou, construiu uma arca para a salvação de sua casa. E pela arca condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem, a justiça que vem da fé. Uau! Olha que coisa fantástica é esse personagem, Noé. Então, enquanto você em Abel você vê a oferta perfeita, enquanto em Enoque você vê andar com Deus, aqui com Noé você vê o cara que cria no invisível, cria naquilo que ainda viria de acontecer, creu na palavra de Deus, creu que Deus ia executar juízo, creu e Deus diz, constrói uma arca e dá para ele o modelo, e ele creu nisso e ele foi trabalhar em prol daquilo que era salvar a sua família. Ele foi trabalhar, foi serviço, foi servir. Pela fé ele foi trabalhar, pela fé ele serviu, pela fé. Já pensou nisso? Você sabe que a história lá em Gênesis vai dizer que levou 100 anos para construir a arca, levou um século, e ele está lá construindo aquilo, construindo no deserto, construindo no seco, não era perto de águas, ele construiu no seco lá, ele está construindo, e o pessoal passa por ele, o que é isso, Noé? Deus vai destruir. O que é, Noé? Não. Deus vai destruir tudo.
Deus vai destruir, está tão ruim, é pai contra filho, filha contra pai, né? É soberba, é arrogância, é ganância, é tudo. Sodoma e Gomorra está aqui de novo, está aqui, né? Antecipado, quer dizer, eu vivi um momento terrível, era uma situação angustiosa, a maldade do homem era tão grande que Deus resolveu, se arrependeu, a expressão que vai ser usada, Deus se arrependeu de ter feito o homem, ele vai destruir. E o pessoal fala, tá maluco, cara, tá maluco, onde você viu isso? Não, vai destruir. E ele continuou, prego, madeira, pau, reunindo as coisas, reunindo, passa-se 1 ano, 2 anos, e o pessoal diz assim, tá fazendo isso, tem 10 anos, quando é que o seu Deus vai vir para destruir tudo? Em breve, assim que eu terminar a arca. E ele está fazendo a arca, levou mais 20 anos, 30 anos, 40 anos, foi ficando mais cabelo mais branco, o pessoal também, os filhos foram crescendo, todo mundo trabalhando, e vai a arca, e arca é madeira, e haja betume, e puxa daqui, puxa dali, vai subindo, passa-se os anos, e o pessoal usando, Noé, tu é maluco, desde novo. Você acredita num Deus que vai fazer isso, que vai destruir todas as coisas, Noé? Você acredita, ele acredita. Eu sei que vai, por isso que eu estou construindo. Se vocês fossem inteligentes e tivessem fé, vocês iam construir também a arca para vocês, porque vai vir. E ele vai destruir isso aqui num dilúvio, você vai ver, água para dedéu, e eu vou entrar. E o pessoal está rindo, mas por que desse tamanho? Por quê? Não, porque ele vai trazer os animais, vai trazer animais. Ele gosta mais dos animais do que dessa raça humana que não Deus é misericordioso, mas ele está irado. Quer dizer, ele teve fé, creu naquilo que não via. O que ele não via? Ele não via água, não via dilúvio, não via nada. Mas Deus disse que ia. Isto é fé. E pela fé ele trabalhou, pela fé ele serviu. Vamos fazer aqui uma comparação, mudando um pouco os paradigmas. Nós hoje estamos, vamos dizer assim, não sei quantos 1000 anos na frente, nós estamos 2000 anos depois de Jesus, e agora Jesus veio, a Bíblia diz que a palavra de Deus já nos afirmou que ele nunca mais vai destruir com dilúvio, e por isso ele colocou um arco, o arco da aliança no céu, que malfadadamente as pessoas chamam de arco íris, lá da deusa Íris do Egito, e pior ainda, gente que não quer saber nada com Deus, não quer compromisso com Deus, nem com a sua verdade, dizem que aquilo é símbolo de um outro tipo de gente que Deus abomina. Não, aquilo é símbolo de aliança com Deus. Todas as vezes que eu olho para o céu e vejo o arco, eu vejo Deus se lembra, Deus ama, Deus fez uma aliança com o homem, não vai destruir com água. Com água não. Com água não. Mas a Bíblia diz que vai destruir. No piscar de olhos, ao ressoar da trombeta. Pedro, aqui um pouquinho mais na frente, se vocês abrirem aí, Pedro, Pedro diz assim, ó, no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 em diante, diz assim, estamos nós em versículo 12 não, versículo 10, que ele virá, entretanto, quando ninguém espera, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É assim que as pessoas deveriam viver. É assim que a gente, como Noé pregava, é assim que a gente deve pregar. Olha, ele virá. Jesus já veio, morreu na cruz para anunciar o dia aceitável do Senhor, o dia da salvação. Nós ainda estamos vivendo o dia aceitável do Senhor, o dia da salvação. A porta não se fechou. Jesus mesmo vai dizer que assim como foi no dia de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem.
vão casar, vão estar fazendo festa, vão estar em lua de mel, vão estar em passeio, vão estar casando e nascendo filhos, estarão assim, como ainda nos dias de Noé, de repente, Pedro diz, um estrepitoso estrondo, uma explosão gigantesca. Todos os elementos serão abrasados, destruídos, derretidos. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. E nós devemos estar, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual, da vinda de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados derreterão. Pensa assim, gente, aqui, mouse vai derreter, mesa derrete, cabelo derrete, livro derrete, parede derrete, tudo derrete, todos os elementos derreterão, serão desfeitos. E aí no versículo 13, aleluia, isso é fé. Se você tem essa fé, é a fé de Noé. Nós, porém, quem? Nós os que cremos. Nós, aqueles que cremos, aqueles que pela fé estamos vendo o invisível. Cada dia esse dia se aproxima. Nós, os que cremos, como Noé, segundo a sua promessa dele, do Senhor, ele prometeu, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Uau! Ele tem preparado para nós, eu li 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 13. Nós esperamos, nós aguardamos novos céus e nova terra. É com a mesma fé de Noé, que trabalhou um século, construindo uma arca para a salvação da sua família. Nós também estamos vivendo agora, proclamando, pregando, ensinando, dizendo: arrependa-se, volte-se para Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha para lá, olha para frente, olha para aquele que prometeu, olha como no passado ele agiu, olha como ele fez, mas olha que ele também fará. Ele, eis que estou à porta e bato, entra. Ele quer entrar, quer mover, quer fazer. Como é que faz isso? É um ato de fé. Em outras palavras, na dimensão da fé cristã, na dimensão da fé, eu creio que o Deus que falou com Noé, o Deus que recebeu a oferta de Abel, o Deus que andou com Enoque, o Deus que capacitou e que revelou a Noé, é o mesmo Deus que tem falado através do seu Filho nos últimos tempos, e o seu Filho Jesus derramou sobre nós o seu Espírito Santo, e ele disse que ele voltará para buscar. O que nós temos que fazer? Olhando lá para frente. Ah, pastor, mas está demorando, já passaram-se aí 2000 anos quase que Jesus falou isso. Ah, em breve. E Pedro diz, em breve, ele em breve voltará. Não se esqueça que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Em outras palavras, Deus não está aprisionado ao tempo. O tempo e espaço é uma condição humana de existência, mas também é um aprisionamento. Aquele que é eterno não está dependente e aprisionado. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele já sabe, ele já escreveu, todas as coisas estão determinadas. A questão é se eu creio, se você crê. E porque cremos, colocamos a nossa fé em ação. Porque cremos, colocamos a nossa fé em ação. Ele voltará, assim como Noé pregava. E quando ele terminou de pregar, cada prego, cada madeira, quando ele fechou tudo,
Os animais foram chegando, 2 a 2, diz a palavra. E todos entraram. E quando tudo entrou, Deus fechou a porta. Interessante a expressão lá em Gênesis, diz que Deus que fecha. Porque se fosse Noé a fechar, eu acho que na hora que a água começa a subir, e o povo deve ter vindo bater desesperado, porque aí o povo deve ter batido desespero. Começou a chover, começou a sair água do chão, águas de baixo, águas de cima, e eles não foram subindo, subiu um morro, subiu um pedaço, e a água está subindo, e de repente eles estão vendo uma arca, um barco a navegar. Navegar. Os únicos que escaparam foram os que creram. Tem gente que usa aquela frasezinha: tô pagando para ver. Eu tô quase pagando, é para vocês e para eles crerem. Então, pela fé, Noé, sabendo o que ia acontecer, temente a Deus, construiu a arca. Nós sabemos que Jesus voltará. Nós sabemos, nós cremos. Já fomos divinamente avisados. Homens e mulheres deram a sua vida para que a mensagem chegasse até você e a mim. Está na hora de você aparelhar também a sua arca para cuidar e salvar em Cristo Jesus. Entra pela porta, que é Jesus. Versículo 8. Na dimensão da fé, ele traz o nosso pai, pai Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fé de Abraão é fantástica, não é? Porque a semelhança de todos os outros. Mas Abraão estava lá em Ur, tranquilão, no meio da família. De repente ele ouve uma voz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é chamado. Ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz e ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu, diz o texto, sem saber aonde ia. Quando Deus chama Abraão, Deus não dá endereço. Quando Deus chama Abraão, ele não diz: olha, meu filho, eu vou fazer isso, isso, isso com você, está entendendo? Você vai para tal lugar, lá tem um entroncamento, aí você vira à direita. Lá mais na frente tem outro entroncamento, você vira à esquerda. Na rua tal, CEP. Não, Deus não dá endereço para ele. Deus só diz: sai. Sai. Sai da tua terra. Sai. Sai desse seu comodismo. Sai dessa sua maneira de viver a vida. E ouve a minha voz e me segue. Sai, sai que eu vou te mostrar. Deus nunca teve, desde Abraão, nunca teve a obrigação de mostrar para mim e para você o que ele vai fazer de mim e de você o amanhã. Aliás, que bom que ele nunca falou. Porque se ele falasse, tenho para mim que nós não acreditaríamos. Deus, na realidade, só dá um risca-fogo. Ele só coloca no seu coração aquele negócio: ô filho meu, dá-me teu coração, segue-me. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu. E pela fé, diz o texto, peregrinou. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele peregrinou. Peregrinando por sobre os montes,
Ele andou na terra da promessa que não era dele ainda. E sabia. Era terra alheia. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí você pensa, é que a promessa era a terra de Canaã. Hebreus vai dizer que não. Hebreus diz que Abraão andava peregrinando em terra alheia, que era a terra que seria dele, prometida. E ele andava ali normalmente porque, na realidade, diz versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não estava olhando e vendo apenas a terra prometida aqui nesta terra. Abraão estava sendo movido não pelas coisas que desta terra, mas Abraão era movido pela cidade celestial, onde Deus é o arquiteto, onde Deus é o edificador. A nova Jerusalém, que vamos ouvir lá em Apocalipse, quando Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele já preparou. Já está certo, já está feito. E diz que Abraão peregrinou aqui, andou aqui, pela fé aqui, mas ele olhava e aguardava lá, não aqui. Não é apenas uma fé e uma esperança apenas nesta vida. E se nós esperamos, temos fé em Deus apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos. Não, Deus tem coisas muito supremas, superiores. Assim como Cristo é superior a tudo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam também é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isto é fé. É a fé de Abraão que faz a gente peregrinar nesse mundo, sabendo, eu não sou daqui. Eu peregrino, eu caminho por onde Ele manda. Ele me chamou, eu vou. Para onde? Não sei. O que vai acontecer? Não tenho ideia. O que vai fazer da minha vida? Não sei. Se é grande, se é pequeno, se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre. Não sei. O que eu sei é que há uma cidade preparada e é lá que eu quero estar. Eu quero estar lá. Eu quero viver lá. Eu quero estar lá. Amado, a nossa fé não é apenas pensamento positivo para a gente viver aqui, não. É para a gente peregrinar. Tanta gente querendo casa própria aqui na Terra. Casa própria. Eu não sou contra ter casa própria, não. Eu só não acho muita razão. Acho legal, é bom ter casa. Mas eu tenho casa. Aliás, tenho tanta casa, tem um monte de gente rica, que aí tem casa na praia, casa aí fala assim, pastor, o senhor quer passar um dia lá na casa? Quer dizer, a casa é minha, entendeu? Deus é tão bom. Mas eu posso peregrinar, você pode peregrinar aqui, na certeza e na esperança, como Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E ele não está falando de cidade terrestre. Ele está falando da Canaã celestial. Ele está falando, a casa de meu pai há muitas moradas. Pela fé, nós caminhamos. Pela fé, nós vivemos. Pela fé, versículo 11, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Tem um negócio interessante.
Porque quando Deus vai, tem uma cena lá em Gênesis assim, que Deus vai visitar Abraão, e aí Deus fala para Abraão, já está velhinho, já está lá com seus 100, já está também amortecido, Sara também estava amortecida, já não tinha como gerar mais, não tinha óvulos para gerar, já tinha acabado o seu processo natural, passou o tempo. E aí Deus diz assim, ano que vem você vai ter o filho. Aí diz que Sara, atrás da cortina, ela riu, lembra? Ela riu. E aí Deus chamou Sara e falou, Sara, vem cá. E ele disse, por que riu? Não, senhor, não ri não. Ô, Sara, menti não, né, filha? Você riu. Por que riu? Essa bronca deve ter produzido em Sara o que está aqui. Porque aí Sara creu. Não depende de mim. De mim mesmo, não depende de mim, depende dele. Ele falou que vai ter, então eu creio. Algo processou, que o autor dos Hebreus vai dizer, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Daqui a um ano você vai receber. Aliás, já amortecido o ventre, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus chamou Abraão e olhou, olha para o céu. Olha para o céu. Conta aí. Que promessa fantástica, né? Essa semana apareceu que a NASA fez um novo telescópio, esqueci o nome do bicho, mas gastou 10 bilhões de dólares para fazer o tal do telescópio. Aí as primeiras imagens... Meu Deus, vão ter que construir mais uns 10 telescópios, 100 vezes mais poderoso que esses 10 bilhões, para poder enxergar mais lá, porque todas as fotos de qualquer outro telescópio, para esse mais atual, fantástico, é um universo gigantesco, e cada vez mais berços de estrelas, berços de não sei o que. Gente, quantas estrelas! Paulo vai dizer que nós somos também filhos da promessa, nós entramos nessas estrelinhas, e ele sabe o nome das estrelas do céu todas. Deus deu nome para todas as estrelas. Então ele sabe que você também, estrelinha, ele sabe teu nome, seu CPF, Deus sabe tudo de você. Ele te ama, ele nos ama. Olha as estrelas do céu. Eu disse lá para Abraão, Abraão viu, isso é fé. Amado, não andemos por vista, mas andemos por fé. Vamos colocar Deus na nossa existência, pela fé vamos fazer que nem Enoque, vamos andar com ele, pela fé vamos fazer que nem Abel, vamos ofertar o melhor, não o coxo, não o quebrado, não o desvairado, não o rasgado, a moedinha, não, vamos fazer o nosso melhor, vamos andar com Deus, vamos botar a nossa família no altar de Deus, vamos servi-lo, vamos proclamar, vamos ser pregadores da justiça como Noé. Vamos peregrinar aqui, na certeza daquele, na esperança, na expectativa daquele que prometeu. Ele é fiel, como Sara disse, ele é fiel. E aí no versículo 13, eu quero terminar aqui esse nosso momento, no versículo 13, assim, todos estes morreram na fé. Todos estes, sem ter obtido as promessas. Abraão, Isaque, Jacó, Sara. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, ele vem, ele voltará, a cidade maravilhosa, nós vamos habitar no lugar especial que ele preparou para aqueles que o amam. Como é que eu faço para chegar lá? Deus, saudando, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Nós somos aqui nessa terra, e é pela fé que a gente fala isso.
somos peregrinos. O nosso lar não é aqui. Não é. Estou voltando para a minha terra. Não. A nossa terra é onde habita a justiça. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós somos aqui peregrinos, e como peregrinos estamos aqui para ouvir o chamado e obedecer. Nós estamos aqui para ser pregoeiros da justiça, pregoeiros da verdade, pregoeiros da salvação. Nós estamos aqui para sermos gente que vive a vida do lar com o Deus presente, Emanuel, Deus conosco. Nós estamos aqui para oferecer a Deus. Oferecer a Deus. Davi disse, eu não posso me chegar diante de meu Deus sem ter nada para oferecer. Eu não posso cultuar o meu Deus, eu não posso ir à presença de meu Deus sem ter nada para oferecer. Nada para oferecer. E aí o que eu ofereço? Eu ofereço a oferta de Abel ou eu ofereço a oferta de Caim? Uau! Se você tem fé, dá uma guinada para Abel. Incline-se, imite e viva no presente século mau, na certeza de que Deus, que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Como Sara diz, é quem prometeu, não fui eu que prometi, não é uma história que eu estou inventando, não é uma história que pastor inventa, não é uma história que crente inventa, é a história de que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que falou, que vela para cumprir, é Deus que vela para cumprir, e assim como Ele já fez no passado, e assim como Ele já cumpriu no passado, e assim como Ele tem cumprido, Ele há de cumprir, e nessa expectativa nós vivemos como peregrinos, aguardando e esperando a oportunidade de voltar ao lar, de voltar ao abraço e ao aconchego do Pai, de voltar para o lugar que Deus tem preparado, como disse Pedro, onde habita justiça. Amado, que Deus te abençoe. Que você diga, Senhor, eu creio, eu quero ser como Abel, eu quero ser como Noé, eu quero ser como Enoque, eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Sara, eu quero ser daqueles que peregrinam por aqui, mas a nossa pátria e o nosso destino não é aqui. Fica triste não, querido, com as coisas desse mundo. Nem tem inveja das coisas dos que parecem ter tantas coisas. Nada disso tem sentido. Não adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então manifeste a sua fé. Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Opera. Coloque a sua oferta para mostrar a sua fé. Coloque o seu andar com Deus para mostrar a sua fé. Coloque a sua proclamação, a pregação da justiça como Noé para mostrar a sua fé. Saia do seu lugar como Abraão e peregrine com o chamado dele, para demonstrando a sua fé e a sua obediência a vós. Pela fé, como Sara, não olhe para a circunstância, para o ventre amortecido, mas pela fé, pela promessa, por saber que aquele que é fiel, ele fez a promessa e ele vai cumprir. Nosso Deus que te ama. Então coloca a tua fé em ação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pai nosso, Pai querido, Pai bondoso, queremos louvar e exaltar teu nome. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia. Ajuda-nos a viver na dimensão da fé desses homens e mulheres do passado, que pela fé viveram
andaram, serviram, proclamaram, peregrinaram, sabendo que quem fez a promessa é fiel. Ó Deus, aumenta-nos a fé, perdoa os nossos pecados e a nossa incredulidade, perdoa como perdoaste a Tomé, faz com que nós sejamos cristãos que vivam na dimensão da fé, para te agradar, para viver, para usufruir, para ser de fato família do Senhor. Nós te adoramos, nós te agradecemos e pedimos a ministração do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, cada família, cada povo aqui representado, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe poderosamente. Ore por nós e vamos manifestar fé. Vem para cá, ore por nós. Ore pelos missionários da Missão Projeto Zero. Ore pedindo que Deus levante trabalhadores, obreiros. Ano que vem nós queremos começar o nosso centro de treinamento missionário, o que nós chamamos de Instituto Missionário Projeto Zero. Queremos começar, que precisamos que Deus levante, Deus como se chamou Abraão e ele obedeceu, que Deus chame pelo menos 10. Nós queremos começar a primeira turma, essa turma de desbravadores que queiram vir para aqui, para São Francisco do Sul, para ter uma experiência de 4 anos servindo, treinando e vendo o que Deus vai fazer das suas vidas. Então, se você tem chamado, ouvido a voz de Deus, coloque esse diante do Senhor e ore aqui por nós. Ore para a glória de Jesus. Amém? Nós queremos terminar o nosso encontro com um cântico surpresa. Não é? Olha quem chegou aqui surpreendentemente. Olha quem já chegou aqui. Então, com um cântico surpresa, nós vamos terminar esse nosso encontro na presença do Senhor Jesus. O que você vai cantar, minha filha? Surpresa! Esse cântico, ela só canta esse cântico. Vamos ouvir? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, a vista, pois o céu é um lindo lugar. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, a vista, pois o céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, a vista, pois o céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, a vista, pois o céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Meu Jesus, a vista, pois o céu é um lindo, o céu é um lindo, o céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Pela fé, aumente a sua e ande junto. Você que é daqui de São Francisco do Sul, vem estar conosco amanhã, quinta-feira, estudo da palavra aqui na rodovia Duque de Caxias, 8534, Iperoba. Ou domingo, às 19h30 também. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem, onde vamos continuar nosso estudo de Hebreus, caminhando um pouco mais e aprendendo um pouco mais. Beijo no coração e até lá. Boa noite, obrigado. Espalhe, compartilhe, passe à frente. Deus te abençoe.